pontinhos que a gente vê à noite no céu parecem calmos e tranquilos, mas as estrelas são como fornalhas gigantes em grande atividade. As estrelas nascem, vivem e morrem. Elas transformam o hidrogênio, a substância mais comum no universo, produzem energia e os elementos químicos mais comuns que conhecemos. E então, como as estrelas nascem? No espaço, existem enormes massas de gases e poeira que formam as nebulosas. Em algumas delas aparecem estruturas nas quais os gases vão ocupando volumes cada vez menores. Aos poucos, essas massas de gás atraem mais matéria dos arredores. A gravidade vai desempenhando seu importante papel nesse processo. O peso das camadas externas se torna tão grande que a pressão e a temperatura aumentam muito. Quando se chega numa determinada situação, começam a ocorrer as reações que alteram os núcleos dos átomos. Nesse complexo processo, átomos de hidrogênio se transformam em átomos de hélio, energia e partículas. É justamente aí que nasce uma estrela. O ciclo de vida das estrelas é bem longo quando comparado com as nossas escalas mais comuns. O nosso Sol, por exemplo, já tem cerca de 5 bilhões de anos e deve durar outros tantos 5 bilhões. Há estrelas com ciclos muito maiores e outras menores, dependendo de suas massas. As que possuem maior massa transformam em seus interiores elementos químicos até o ferro pelo processo de fusão. Os outros elementos químicos, mais pesados, surgem em explosões que alteram profundamente as estrelas. São as supernovas. Nessas explosões espetaculares, surgem os elementos mais pesados da tabela periódica, como o chumbo e o ouro, por exemplo. As estrelas de menor massa também sofrem mudanças significativas ao longo de suas existências. Quando os processos de fusão nuclear estão perto de se esgotar, algumas dessas estrelas aumentam muito seu volume e depois encolhem muito rápido, deixando em torno de si uma parte de sua matéria. O nosso Sol possivelmente vai ter um fim parecido com o dessas estrelas. Ele aumentará muito de volume, engolindo alguns dos planetas que giram ao seu redor, talvez até a Terra, e depois diminuirá de volume. O efeito final será algo como se vê nessas imagens. Esses pontinhos inocentes, cintilando como brilhantes numa joia de cristal, são as unidades geradoras de toda a matéria-prima que conhecemos. A matéria-prima dos compostos da vida, o carbono, foi e continua sendo gerado no interior das estrelas. É no mínimo curioso pensar que temos tanto a ver com esses pontinhos brilhantes que enfeitam a noite. Mas talvez seja exatamente por isso que eles exerçam tanto fascínio. Nos vemos no próximo ABC da Astronomia.